Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo e Unicred. Olá! No bloco Empreendedorismo desta quinta-feira, o assunto versará sobre ortopedia técnica, com quem é especialista no assunto, o empresário Paulo Dias, diretor da Ortopedia Rosáulo, fundada em 1979. No bloco Direito, teremos a presença do advogado do trabalho, Dr. André Moreira, sócio do escritório Guindel Moreira e Bevilacqua Advogados Associados, para elucidar questões relacionadas à redução de jornada para mães de filhos portadores de transtorno espectro autista e síndrome de Down, bem como questões sobre acidente de trabalho. No bloco Saúde e Bem-Estar, uma entrevista com a fonoaudióloga Carla Viegas, referência em comunicação, voz e oratória, para abordar sobre distúrbios vocais e os benefícios do entendimento da comunicação e do uso saudável da voz. E o Bloco Cultura conta com a participação do cineasta Mário Finardi, sócio e diretor de cena da produtora Linha Audiovisual, que nos traz informações sobre o seu último filme, o recém-lançado curta-metragem Transmissão 32. Bloco Empreendedorismo. Um convite: Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura, Facas Coqueiro e Rede de Postos Aires. Quem conhece, abastece. Olá, está no ar o Giornale, um programa dinâmico que leva até você informações com qualidade e responsabilidade. No bloco Empreendedorismo desta edição, o assunto versará sobre ortopedia técnica, com quem é especialista no assunto. Recepciono em nossos estúdios Paulo Dias, diretor da Ortopedia Rosáulo, fundada em 1979. O empresário é ortesista e protesista registrado na Associação Brasileira de Ortopedia Técnica, a ABOTEC, e especialista em reabilitação em próteses de membro inferior e membro superior. Possui 106 cursos de capacitação em ortopedia técnica. Sua credibilidade e seriedade na atuação ao longo de 45 anos resultou no crescimento da empresa, que recebe clientes de várias regiões do Rio Grande do Sul, outros estados do Brasil e países vizinhos como Argentina e Uruguai. Paulo Dias está cursando bacharelado em odontopsicologia na Antônio Meneghetti Faculdade, a ANF. Uma honra recebê-lo aqui em nossos estúdios, especialmente por eu ter o privilégio de acompanhar a sua trajetória profissional, uma trajetória de muito sucesso. Há mais de 20 anos eu acompanho você, e uma trajetória muito pautada e sempre pautada na ética e no comprometimento ao que se propõe. Então, de forma que realmente é um prazer recebê-lo aqui para informar aos nossos telespectadores sobre esse novo e importante momento da ortopedia Rosáulo. Seja muito bem-vindo ao programa, Paulo Dias. Olá, a honra é toda minha, né? Uma satisfação grande estar aqui contigo. Há muito tempo a gente divide essa caminhada, essa trajetória profissional. Isso, exatamente, mais de 20 anos. Mais de 20 anos. A comunicação nos permite acompanhar todo esse trajeto dos empresários, especialmente sobre a sua história, né? Que é uma história que merece ser contada, uma história bastante exitosa. Paulo Dias, a Ortopedia Rosáulo é uma empresa tradicional no seu segmento, já sabemos disso, e por muitos anos esteve situada na rua José Bonifácio. E atualmente está localizada na rua Orlando Fração,
em amplas e modernas instalações. Então vamos comentar, vamos informar sobre esse novo e importante momento da Ortopedia Rosalvo. Sim, realmente ficamos muitos anos, 33 anos atendemos na José Bonifácio, logo acima ali do Hospital de Caridade. Isso. E era um sonho muito grande, né, de mudar de endereço para melhorar a estrutura, melhorar o atendimento, em função de espaço mesmo. Sim. Né? A empresa foi crescendo bastante, precisava desse espaço e a gente tinha o problema de se mudar em função de ter um lugar meio estratégico, né? Isso que a gente buscava. E ali na Orlando Fração a gente conseguiu fazer o prédio como a gente gostaria de fazer, como imaginávamos e como o paciente, o cliente precisa. Então hoje a Ortopedia Rosalvo está em instalações próprias, com uma infraestrutura privilegiada, né, em um ponto da cidade de fácil acesso. Realmente, a Orlando Fração é uma rua de passagem, né? Isso, é uma rua que liga praticamente toda a cidade e está em crescimento ali também, em função das obras que estão sendo feitas para ligar ainda melhor a cidade. Então, por isso que a gente escolheu aquele ponto ali, entendemos que para a população chegar, né? Seria estrategicamente perfeito. Sim, com estacionamento adequado. Sim, também. tem um estacionamento próprio, né, dentro Claro. da clínica. E esse sonho realizado, porque foi um sonho, né, um sonho que você realizou, realmente foi um grande passo que chega para beneficiar os seus pacientes, os seus clientes, né, porque ficou um prédio muito bonito, então são instalações muito adequadas para um atendimento dinâmico, podemos dizer. Isso, sim, um sonho grande realizado, né? Nas dimensões que a gente queria, né? Da forma que a gente queria, e demorou um pouquinho para a gente fazer ele, até porque a gente precisava de um espaço adequado, Sim. né? E agora a gente concretizou e realmente ficou bonito, ficou adequado, ficou amplo. Sim, e acima de tudo ficou fácil do pessoal chegar e do pessoal transitar dentro da empresa também. Da empresa. Né? Eu realmente Tanto conheço. o cadeirante, né? O cadeirante, sim, principalmente, que a gente se preocupa bastante, o cadeirante, o amputado, né? O idoso. Sim. Então é uma empresa que não tem nenhuma dificuldade mais, que a gente enfrentava isso no endereço anterior. Sim. Não tem dificuldade nenhuma mais, nem para chegar e nem para transitar dentro da empresa. Que foi o seu grande objetivo. Né? Exatamente. E eu posso comprovar essa qualidade nas instalações em localização estratégica, porque felizmente conheço o novo endereço. Então, de forma que parabenizo você pelo empreendedorismo. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Giovana. Você merece. E você é especialista em próteses e órteses. Como é o dia a dia da empresa no atendimento a essas especialidades? E como o cliente chega até a Ortopedia Rosalvo? O cliente chega através da indicação, né, dos profissionais da saúde, através de paciente, como é uma empresa tradicional, né, muita indicação de pessoas que já usaram nosso trabalho, nosso serviço, e atendemos com horário marcado, né. Então a pessoa entra em contato, a gente faz um agendamento, onde passa por uma avaliação, uma anamnese, e através dessa avaliação a gente vai indicar o melhor produto, melhor técnica, o melhor material, enfim. Então é dessa forma que a gente atua. Sim, e Santa Maria é um polo em saúde e nós temos muitos especialistas recomendados nesta área, e os médicos acabam indicando para a Ortopedia Rosalvo para dar continuidade no tratamento. Isso. Santa Maria é uma referência, né, na área da saúde e que cresce todo dia. Então a gente agradece os profissionais, os médicos, fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, os enfermeiros até, né, que as pessoas todas indicam. É uma equipe multidisciplinar, né, que a gente pensa dessa forma. A gente faz parte desta equipe multidisciplinar, né, onde cada um tem a sua função, né, o seu momento, porque o paciente vai viver momentos diferentes até chegar na hora da reabilitação, claro, com a prótese. Da sua necessidade final aí. E que bom então que a ortopedia trabalha em consonância com esses profissionais. Porque, como eu digo, cada um fazendo a sua parte, cada um valorizando
o seu trabalho e um valorizando ao outro, quem vai ganhar sempre é o cliente, é o paciente. Com certeza, o respeito, né, pela atuação profissional de todos. Né? Exatamente. E também o próprio cliente, ele já procura a Ortopedia Rosauro, conforme você falou, pela tradição, porque conhece a sua forma de trabalho já consolidada em Santa Maria. Né? Exatamente. Paulo Dias, toda empresa tem o seu diferencial, ou os seus diferenciais. Qual o principal diferencial da Ortopedia Rosauro? O nosso principal diferencial, Giovana, é o envolvimento com o cliente. A Ortopedia Rosauro realmente se envolve com a necessidade de cada um. Né? Então a gente trata com muito respeito, com muito carinho, né? A necessidade de cada um. Para uns às vezes é pequena a necessidade, para outras é muito grande, né? Como Sim. uma amputação bilateral, por exemplo, né? E traumática. Sim, sim, né? Então a gente entende que existe uma perda, né, pro paciente, que tem esse luto que tem que ser respeitado quando tem uma perda, né? E desde esse momento, quando a pessoa nos procura, a gente já começa a se envolver com a real necessidade, porque às vezes a pessoa nem está preparada realmente para se reabilitar. Claro. Então a gente, né, nessa primeira avaliação, nesse primeiro contato, né, nessa anamnese, a gente já define aí a real necessidade do paciente. Para no final sair reabilitado e sair tudo certo. Então eu digo que o nosso principal diferencial é o atendimento, é o envolvimento com o paciente, com o cliente. Sim, é uma empresa que se mantém com excelência por tanto tempo, ela vai além do atendimento técnico, ela busca essa satisfação com o seu cliente. Esse amor, esse carinho, toda essa psicologia para compreender esse momento do luto, como você falou, o luto da amputação. Isso, né? Exatamente. Então, às vezes a pessoa vai lá e nesse primeiro instante é só uma conversa realmente que ela precisa, né? De uma atenção, de entender um pouquinho melhor. Sim. Né? De compreender qual o caminho a seguir, o que vai acontecer pela frente. Isso. Então a gente se envolve, pode ser com uma simples órtese, com uma prótese mais high-tech que tiver. Sim. O nosso envolvimento ele é total com o cliente. Sim, é um comprometimento com o melhor resultado. Exatamente. O que justifica o sucesso e a longevidade da empresa, não é, Paulo Dias? Isso, a gente entende dessa forma que fica esse envolvimento, porque não é uma situação que a pessoa vai viver por um momento, vai passar a vida inteira naquela situação. Sim. Então ela, como eu digo sempre para as pessoas, com a gente ali, eles têm com quem contar, sempre, né? Sim. Então é dessa forma que a gente pensa e é desta forma que a gente atua. Né? Receber o atendimento técnico, receber todo o carinho e atenção. E a empresa também resistiu a diversos momentos econômicos que o país ultrapassa, né? E está aí em franca evolução, crescendo cada vez mais. A gente sofre, como todas as empresas, as mudanças de governo, as pandemias, né? E a gente entende que tudo faz parte do processo evolutivo de uma empresa, de uma sociedade, né? De um país, as alterações que a gente está sofrendo. E, como eu digo sempre, a gente tem que ir se ajustando, se organizando, né? Sempre com um olhar para o futuro. Né? A gente não pode pensar só no momento, tem que olhar para o futuro também e ir se organizando, porque eu entendo que o país é um país gigantesco, rico de todas as suas formas e que Exato. Tem lugar para todo mundo, com respeito, com carinho, com dignidade, com ética acima de tudo, né? Tem lugar para todo mundo e dá para fazer um trabalho exemplar aqui na cidade de Santa Maria, no meu setor e no setor da saúde, como a gente está vendo aí. Exato. Perfeito, Paulo Dias, concordo com você. Muito obrigado pela sua presença, pelas informações relevantes trazidas aqui no Giornale em relação a essas questões tão importantes, né, para a vida das pessoas, essa reabilitação. Foi um prazer recebê-lo e o programa, é claro, continua à sua disposição. Muito obrigado, foi uma satisfação muito grande ter vindo aqui, conhecer o teu espaço, conhecer esse programa que eu assusto bastante e que já é um sucesso gigantesco também, né? Obrigada. Giovana? Obrigado pelo convite e pelo carinho aí também. Igualmente, da mesma forma, muito obrigado por me acompanhar. E a seguir, no bloco direito, teremos a presença do advogado Dr. André Moreira. Volto em instantes.
Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro e trago hoje para você, telespectador do Giornale, informações sobre o pós-venda da Pampeiro. Você sabe a importância de um pós-venda em uma concessionária? Aqui na Pampeiro, o pós-venda é dividido nas seguintes áreas: recepção, agendamento, oficina, funilaria, lavagem e garantia. O agendamento do pós-venda da Pampeiro pode ser realizado conosco por meio das redes sociais, WhatsApp, número de telefone e também pelo nosso próprio aplicativo. Os nossos serviços são realizados por profissionais treinados pela própria Volkswagen. Na questão de serviços, temos promoções de geometria, balanceamento e revisões, onde as peças utilizadas são originais de fábrica. As nossas ferramentas e máquinas são certificadas pela fábrica. O pós-venda da Pampeiro possui serviços de lavagem e higienização do seu Volkswagen. E também somos preocupados com o meio ambiente, onde todo o material e resíduo utilizado aqui na Pampeiro tem seu destino correto para ajudar na preservação do meio ambiente. E por fim, convidamos você a vir a Pampeiro nos visitar para podermos comprovar a qualidade dos nossos produtos e serviços. Será um prazer recebê-los. Na Unicred, você encontra soluções financeiras para todos os momentos da sua vida. E tudo com atendimento personalizado para você fazer as melhores escolhas. Afinal, na Unicred, o cooperado é o verdadeiro dono do negócio e participa dos resultados. Conte com linhas de crédito, seguros, previdência, investimentos e muito mais. Além, é claro, do Unicred Visa, um cartão aceito no mundo todo. Quando você escolhe a Unicred, escolhe cooperar para um futuro mais próspero. Escolha diferente. Seja um cooperado Unicred. A Facas Coqueiro, com mais de um século de história, é uma renomada fábrica de facas, facões, cutelos, chairas e espetos, com forte vínculo às tradições gaúchas. Presente em todos os estados brasileiros e exportando para os países do Mercosul, a empresa combina habilidades artesanais com alta tecnologia, oferecendo 242 modelos de produtos, demonstrando seu principal ponto forte, a adaptabilidade. Está cada vez mais crescendo através dos diagnósticos permanentes daquilo que a clientela brasileira quer de uma cutelaria de nome, como é a Coqueiro. Além dos vendedores espalhados por todo o território nacional, a empresa apresenta um belo showroom na sede de sua fábrica, na Rua Padre Domingos Nostro, em Arroio Grande, Santa Maria. Facas Coqueiro, a alma do gaúcho na têmpera do aço. Os postos estão localizados em 2 endereços, na entrada da cidade e no centro de Jaguari, para oferecer produtos e serviços de excelência. Rede de Postos Aires, gasolina certificada em 7 endereços. Bandeira Shell em 2 endereços em Santa Maria e Jaguari. Bandeira Ipiranga em Camobi e Jaguari. Bandeira Rodóio em São Vicente do Sul e Petrobras em Tupanciretã. Rede de Postos Aires. Quem conhece, abastece. Multirural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Olá, sou Alexandre Escota Cabral, arquiteta e urbanista, e hoje venho falar a respeito do projeto de um escritório de advocacia extremamente qualificado, diferenciado e desenvolvido pelo nosso escritório.
Esse projeto surgiu da necessidade de ampliação de espaço para comportar toda a equipe do escritório de advocacia. Um projeto que precisava representar toda a personalidade e força da cliente, uma profissional excelente, ao qual a gente usou alguns itens como pedras, a própria iluminação, as cores mais sóbrias, os cristais para demonstrar elegância. A iluminação em si, trabalhamos elas de diversas formas, tanto uma iluminação mais pontual para a parte da iluminação do imobiliário, objetos de decoração, de estima da cliente, como a iluminação mais laboral. Esse escritório é um escritório onde eles recebem o cliente para atendimento extremamente privado, privativo, direcionado, mas também é um escritório onde se trabalha por muito tempo, então precisávamos ter uma iluminação mais laboral para a equipe em si, e uma iluminação mais confortável, mais monumental e mais aconchegante para receber o cliente. Algumas questões foram utilizadas para a parte da sala de reuniões, onde também são feitas reuniões online, hoje em dia uma necessidade, então temos que ter uma iluminação equilibrada para esse evento. A sala da cliente para atendimento é uma sala especialmente pensada para a personalidade dela, criando diversos efeitos de iluminação, até para uma rotina de trabalho fora de horário, ao final da tarde, uma luz mais baixa para reflexão, leituras mais direcionadas. E a parte da recepção, que sim, é uma parte um pouco mais decorativa e um pouco mais trabalhada. A parte da sala de produção é uma sala onde realmente o foco é a parte laboral, então uma iluminação mais direcionada e mais trabalhada iluminação nas bancadas de trabalho também, para que a equipe toda consiga desenvolver um excelente trabalho e não haver nenhum tipo de vício ou cansaço. Esse é um dos lindos projetos que desenvolvemos no decorrer desses 15 anos de parceria com a Frazão Iluminação, sempre atentando para o excelente atendimento, produtos de extrema qualidade técnica. É um prazer sempre tê-los como referência no mercado de iluminação em nossos projetos. Oi, Volks! Bem-vindo à geração W do SUV. A geração de quem quer mais tecnologia e mais tempo com os amigos. A geração de quem quer mais liberdade. A geração de quem quer mais design, mais potência na subida e mais finais de semana. É a geração de quem quer tudo isso e muito mais. T-Cross, Taos e Nivus. O sistema de cirurgia robótica chega ao Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo para atender a Santa Maria e região e fazer a diferença nas intervenções cirúrgicas de alta complexidade, utilizando tecnologia verdadeiramente de última geração. A chegada do robô Da Vinci Xi, o mais avançado equipamento disponível em nível mundial, permite a realização de cirurgias ainda mais seguras, mais precisas e muito menos invasivas, proporcionando mais rápida recuperação com menor tempo de internação. A cirurgia robótica é o futuro que chega hoje ao Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. 120 anos de história a serviço da vida. A minha experiência com o aplicativo da Rede Super foi que eu moro ali perto do Rosário, vi um outdoor que falava sobre baixar o aplicativo e comprar. Nunca tinha comprado online em supermercado, mas de delivery de comida. Eu sempre chego meio cansado do trabalho e, na verdade, eu sou meio preguiçoso também para fazer compras e tudo mais. Para quem quer essa comodidade, é muito prático. Eu super indico o aplicativo, acho que você deveria baixar e pelo menos ter uma experiência de ir no mercado de uma forma diferente, de uma forma virtual. Aqui tem cuidado, aqui tem qualidade, aqui tem excelência. O Hospital Unimed Santa Maria é nível de excelência nos mais altos padrões de qualidade em saúde no Brasil, de acordo com a acreditação ONA. Bloco Direito. Um convite. PRS Monitoramento. E Sul Contábil Assessoria Empresarial. No Bloco Direito, vamos elucidar questões relacionadas à redução de jornada para mães de filhos
portadores de transtorno espectro autista e síndrome de Down, bem como questões sobre acidente de trabalho, com quem é estudioso da matéria trabalhista há 16 anos, o advogado Dr. André Moreira. Formado em Direito pela Unicruz, Universidade de Cruz Alta, especialista em Direito do Trabalho, membro da Comissão do Advogado Trabalhista da OAB Subseção Santa Maria, sócio do escritório Guindel Moreira e Bevilacqua Advogados Associados e diretor do escritório André Moreira Advogados Associados, com sede em Porto Alegre. Dr. André Moreira é advogado da Sociedade Brasileira dos Engenheiros Florestais, a SBEF. Distinta presença aqui em nossos estúdios, você é um estudioso sobre direito do trabalho, com um escritório constituído para atender a região central do estado e também para atender a região metropolitana. Seja muito bem-vindo ao Giornale, doutor André Moreira. Obrigado, Giovana, obrigado pelo convite. Olá, telespectadores. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Doutor André Moreira, inicialmente vamos esclarecer os nossos telespectadores sobre a redução de jornada de trabalho para mães de filhos com transtorno espectro autista e síndrome de Down e as decisões sobre esse importante tema segundo o Tribunal Superior do Trabalho. Quais são as suas considerações a respeito? Bom, Giovana, a Justiça do Trabalho vem, através de suas decisões, que eu digo que as minhas ponderações são que essas decisões são acertadas, hoje vem tomando frente em flexibilizar a jornada dessas trabalhadoras, mães trabalhadoras que possuem filhos com transtorno espectro autista e também com síndrome de Down. Em recente decisão agora, o Tribunal Superior do Trabalho, ele veio trazendo a possibilidade de uma trabalhadora do Banco Bradesco, em essa servidora ter a redução de 8 horas de jornada para 4 horas, sem prejuízo de sua remuneração. Vamos elogiar também o tribunal aqui do Rio Grande do Sul. Essa trabalhadora é gaúcha, e trabalha aqui, salvo engano, no município de Uruguaiana. Ela tem dois filhos, duas filhas. Uma filha com a síndrome do espectro autista num grau moderado a severo e a outra em grau severo. O tribunal, então, teve o entendimento, através do seu ministro, de que essa trabalhadora teria um desgaste severo, nos cuidados com esses filhos, além de ter o gasto, o econômico, o aspecto econômico, que pesa muito no dia a dia. Que pesa muito, isso, que pesa muito. Com gastos médicos, com fonoaudiólogo, com médicos, enfim, de diversas especialidades. Mas também tem um outro aspecto, como foi analisada, a legislação para que desse o direito a essa trabalhadora, os juízes, de forma análoga, trouxeram para fazer o direito ali, construir o direito, fazer a comparação e a análise. A análise, uma lei federal, que é a Lei Federal 8.112 dos funcionários públicos federais, e essa lei diz o seguinte, que todo aquele servidor público federal, que tiver um filho com doença, grave ou doenças, incapacitantes, eles têm direito à redução da jornada de trabalho, assim como a manutenção dos seus rendimentos. Importante a postura desses tribunais, Sim. Quando você fala aí das necessidades, do acompanhamento do filho, por exemplo, nessas condições, com esses transtornos, aí nós encaixamos aí a necessidade de fisioterapia, de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, de psicóloga, enfim, são vários tratamentos necessários para que a criança ela tenha a evolução que ela precisa
nessas condições. Nós trabalhamos muito, aliás, a Justiça do Trabalho vem trazendo muitos conceitos de que do aspecto social da pessoa jurídica, sim, da empresa. A empresa também desenvolve um papel social. E nesse caso, vemos, né, que o Banco Bradesco hoje é um dos maiores bancos do Brasil, né? Então está entre os maiores. Está entre os maiores. Então não teria um desgaste econômico severo patrocinando essas 4 horas de trabalho. Claro. Enfim, até poderá buscar ali a sua compensação, né, tributária. Sim. Então, sem redução de salário, com carga de trabalho inferior. Isso, né? Carga de trabalho inferior. É importante mencionar que na decisão da trabalhadora na área da enfermagem, uma enfermeira, essa é outra decisão, a trabalhadora é enfermeira e possui um filho com síndrome de Down. Nesse caso, também a juíza do Tribunal de Santa Catarina decide trazendo de forma análoga, além da Lei 8.112, né, o direito internacional. O Brasil hoje é signatário de tratado internacional que valoriza esses portadores de síndrome de Down, né, os cuidados com essas crianças e portadores de síndromes. E de fato trata-se de um tema, né, de relevância social, então sim, há de se considerar, né, essas decisões, e a participação da família nesse acompanhamento é indispensável para atender com dignidade as necessidades dos seus filhos. Sim, então, com certeza. É imprescindível esses cuidados, né, essas crianças que possuem esses transtornos. Então é um assunto que merece atenção, sim, por parte dos juristas, e especialmente porque percebe-se com bastante frequência, né, filhos, crianças com autismo, até acredito que mais do que crianças com síndrome de Down, não menos importante, sim, não sei se é uma impressão, a gente fica analisando que hoje a medicina ela é tão desenvolvida, né, que para que se tenha a avaliação e que se encontre esse transtorno, né, sendo em nível baixíssimo, médio ou severo, né, hoje é possível detectar com mais facilidade isso. Mais facilidade. A medicina está avançada a esse ponto, né, e que bom, porque aí o tratamento chega logo. Né? Com certeza. Não, a valorização da mulher também. Eu acredito que a jurisprudência possa alcançar outros casos. Hoje nós temos aí a questão do idoso. Isso, né? Essa possibilidade pode ser estendida também para os filhos que vão cuidar dos seus genitores em caso de, digamos assim, de incapacidade. Eu acredito que futuramente nós tenhamos esse tipo de decisão, porque nós temos já uma lei de cuidado, de dever de cuidado dos filhos para com o idoso. Então, se o filho trabalha, digamos, um idoso com um filho somente, esse filho vai ter que despender em algum momento do seu tempo para cuidar dos seus pais, né? Então, eu acredito que futuramente nós tenhamos algumas decisões quanto a isso. Eu gostaria muito que tivesse alguma legislação específica sobre o assunto. Todos nós gostaríamos. Esperamos que a justiça ela se coloque sensível a essas necessidades. Uma legislação que, ao mesmo tempo que ponderasse na diminuição da carga de trabalho para esse trabalhador, mas também compensasse de alguma forma o empregador, no aspecto tributário, alguma compensação de alguma forma. Deveria ter uma lei específica sobre isso. Para atender as necessidades da sociedade, defendendo, na verdade, a dignidade também dos idosos, que depende dos seus familiares. Estamos falando aqui de qualidade de vida para todos. Sim, nos dois aspectos são direitos constitucionais, né, já previstos, né? Desde 88 nós temos essa previsão, não temos uma regulamentação. Mas são utilizadas essas previsões constitucionais nesses julgados que a gente traz agora. Sim, vamos ficar na torcida. Com certeza. De boas notícias nessas questões, nesse sentido. Doutor André Moreira, agora vamos abordar um outro tema que também é do seu domínio, que é sobre as implicações e a legislação sobre acidente de trabalho. O que configura, de fato,
um acidente de trabalho? Bom, o acidente de trabalho, Giovana, é todo aquele infortúnio, acidente típico de trabalho, vamos lembrar, né? É todo aquele infortúnio que o trabalhador passa a serviço da empresa ou do empregador doméstico, né? Causando-lhe, assim, um mal físico, né? De alguma forma, um mal físico, né? Que lhe impossibilite de exercer o trabalho de forma temporária ou de forma permanente, né? E, enfim, esse é a conceituação. Ainda temos, assim, encarado como acidente atípico, né? Mas das doenças, são doenças, né, oriundas do trabalho, são conceituadas como doenças ocupacionais, né? Essas doenças ocupacionais também são consideradas, de alguma forma, um acidente de trabalho, né? LER-DORT, por exemplo, que é lesão por esforço repetitivo, e as doenças osteomoleculares. Hoje, mais grave ainda, temos outras doenças, né, que são rotuladas e estão no rol do Ministério do Trabalho, que são as doenças de origem psicológicas, né? A depressão, o estresse, o burnout, né? São doenças também consideradas doenças do trabalho. São patologias decorrentes do exercício do trabalho, né? Correto. Na constância do trabalho. Correto. E quando ocorre um acidente de trabalho, a empresa tem a obrigação de prestar os primeiros socorros, né? Seja de forma particular ou de ambulância pública, encaminhando, né, o seu trabalhador, né, neste caso o paciente, para hospitais, seja privado ou seja público. Então, esses primeiros socorros são fundamentais e necessários, e também o acompanhamento. Nós temos que ter a cultura da prevenção, né? É muito importante que o empregador cumpra as normativas, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, né? A depender, né, cada caso da atividade empresarial exercida, né? Para que isso não venha ocorrer, para que isso seja realmente um infortúnio, um acidente, né? Algo que aconteça esporadicamente. Nosso país, infelizmente, possui um número elevadíssimo de acidentes relacionados ao trabalho, ou acidentes típicos de trabalho. Típicos. Isso. Então, assim, ó, é importante que o empregador tenha na sua cultura a prevenção. A prevenção. Doutor, e qual as consequências para o empregador que não observa essas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e não se preocupa com a obrigatória prevenção de acidentes de trabalho? O que nós temos que dividir em dois aspectos, né? E vamos falar assim, quais são os direitos, já que são obrigações do empregador após um acidente, né? Que teria o empregado, né? O empregado tem dois direitos específicos, né? Tem um direito ao seguro, que é o auxílio doença acidentário, nada mais é do que um seguro para garantir-lhe aquele período em que ele está incapacitado. Isso é uma coisa. Sim. E aí nós temos outro aspecto, que são as indenizações de natureza civil, prevista no Código Civil, que são aplicadas a esse infortúnio, né? Então nós teremos aí um dano moral pela situação grave em que o trabalhador passou, aquele sofrimento, e também sopesa a valoração do dano moral a questão do aspecto punitivo. Então, quanto mais grave for o infortúnio e quanto mais rentabilidade ou ganho tem aquela empresa, maior será o dano moral, porque tem um aspecto punitivo. A empresa tem que sentir que cometeu um erro, uma falha. Nós temos o dano estético, tá? Esse dano estético caso a perda, esse dano estético vai indenizar a perda de um membro, de alguma característica física que a pessoa tem, né? São danos de natureza estética. Claro. Teremos os danos materiais, né? Que ali englobam os gastos do trabalhador em decorrência daquele acidente de trabalho,
né? Cirurgias, esse dano material ele vem para cobertura de cirurgias, né? Eu tenho um trabalhador lá, ele se acidentou, quebrou uma perna, né? Qual vai ser o tratamento, se não pelo SUS? Sim. Qual será o tratamento? Né? Muitas vezes o cara tem que receber um tratamento de emergência ou algum procedimento que não é coberto pelo próprio SUS, né? O empregador vai ter que custear É a responsabilidade desse empregador. E temos as pensões, né? O pensionamento. De que forma funciona a questão do pensionamento? O pensionamento é da seguinte maneira, Giovana. O empregador vai pagar o valor do salário mensal, né, pelo período em que aquele trabalhador estiver no INSS, né, de laudo no INSS, né, e poderá dar continuidade a esse pagamento se verificado através de perícia médica que aquele trabalhador ficou com X% da sua integridade física ou da sua capacidade laborativa atingida. Comprometida. Então, até o final da vida, né, da expectativa de vida do IBGE, lá a idade, são calculados esses valores de pensionamento. Então, para uma empresa, acredito, né, que seja muito significativa uma indenização de cunho de acidente de trabalho, né? Uma indenização nessa proporção, né? Quando se calcula a média, né? Podemos calcular até 78 anos, por exemplo. Se for 78 anos ou 80 anos, então o trabalhador vai ter que receber esse valor, né? A família do trabalhador. De forma compensatória. De forma compensatória até no caso até completar essa idade, caso ele for ao óbito. Se ele for ao óbito, ainda é muito mais grave, porque o que nós temos aí? Nós temos as indenizações de cunho, eu vou utilizar uma palavra que não é muito usual, mas de cunho familiar. Nós temos pessoas próximas àqueles trabalhadores. Tu vê caso Brumadinho ali, a namorada recebeu um dano moral, né? Os pais receberam, aquelas pessoas que dependem economicamente vão receber 100% do salário daquele trabalhador até aos 78 anos, que é a média expectativa de vida. Então, é um valor bem representativo de acordo com o salário recebido pelo trabalhador. Estão aí as penalidades, então, justificadas, e a obrigação dos empregadores, né, oferecer um ambiente, né, seguro para o trabalhador. Então, de fato, né, estamos falando aí de leis, estamos falando de cumprimento de leis, de ambiente seguro para o trabalho. Isso, realmente. É uma obrigação básica do empregador. Isso. Giovana, nós temos hoje um direito, uma indenização que é de cunho existencial, né, justamente no caso de reparação, não da morte, mas da perda da capacidade do trabalhador, que ela é muito interessante ainda, além disso. Essa indenização de cunho existencial, ela vem para saudar o trabalhador que deixa de participar de algumas atividades sociais. Muitos acidentes de trabalho fazem com que o trabalhador deixe de jogar futebol, ter o poder de brincar com seu filho, pegar seu filho no colo. Então, essa indenização vem para esse sentido. Muito bem. Então, ainda reiterando a importância de oferecer equipamentos apropriados à execução das atividades, né, laborais. Fico alerta, e você falou muito bem que os acidentes de trabalho são muitas vezes gerados por práticas inseguras. Não é, doutor? Então, a prevenção de acidentes deve ser o objetivo de qualquer nível hierárquico e organizacional. Segurança no trabalho é fundamental. É fundamental. Doutor André Moreira, muito obrigado pelas suas considerações, muito obrigado pela sua presença aqui em nossos estúdios e nos esclarecendo sobre essas questões tão relevantes, né? Certamente que de grande proveito para quem assiste o Jornal. Já fica o convite para você retornar em outra ocasião para continuarmos conversando sobre esse assunto
tão importante. Muito obrigada, foi um prazer. Muito obrigado, Giovana, muito obrigado, Giornali, pela oportunidade e um abraço aos ouvintes. Obrigada. Na sequência, no bloco Saúde e Bem-Estar, teremos a presença da fonoaudióloga Carla Viegas. Volto após o intervalo. O serviço de monitoramento, ele vai muito além de somente monitorar um sistema de alarme, pois a central de alarme, bem como outros componentes, chegam a enviar 127 tipos diferentes de eventos e comportamentos do sistema para a nossa sala de monitoramento. Uma delas é a perca de AC, é quando se perde energia, é quando se desliga um disjuntor num local e a nossa sala de monitoramento automaticamente recebe essa informação. Dentre outros, acessos como aberturas fora de horário, como intrusão, que é a premissa da detecção de um sistema de monitoramento. Hoje a PRS tem também inteligência artificial embarcada em câmeras de segurança, podendo utilizar as câmeras de segurança que você tem. O simples fato de nós atribuir a inteligência artificial que nossa sala de monitoramento tem em seu sistema de câmeras faz com que nós consigamos detectar pessoas, detectar comportamentos no cenário, fazendo com que aumente sim a sua segurança. A PRS está constantemente em evolução para proteger o seu maior bem. Aqui tem cuidado, aqui tem qualidade, aqui tem excelência. O Hospital Unimed Santa Maria é nível de excelência nos mais altos padrões de qualidade em saúde no Brasil, de acordo com a acreditação ONA. Olá, eu sou Julissa Paspalotto, diretora da Essencial Acessórios, e hoje vou mostrar para vocês um pouco da nossa linha Festa. Aqui eu trouxe para vocês algumas opções para vocês conhecerem nossa linha Festa. Aqui eu trago para vocês este material que nós utilizamos nas consultorias, porque inclusive aqui na loja você pode trazer o vestido, o sapato, fica muito mais fácil de escolher os looks. Aí aqui a gente tem diversas opções de combinações que pode ser feita e é muito legal porque a nossa cliente consegue visualizar e depois fazer a prova junto com o seu vestido, fazer a prova dos acessórios para sair cada vez mais linda nos seus eventos. Os acessórios são peças fundamentais na composição do look e nós estamos aqui para ajudá-las a se sentirem cada vez mais lindas e seguras para qualquer ocasião. Será um prazer atendê-las aqui no Essencial Acessórios. Olá, me chamo Lisandra da Rocha, sou empresária do agro e além de produtores rurais, nós também criamos gado na fazenda do Antônio, aqui na região de Santa Maria. E para termos uma pecuária saudável e sustentável, precisamos pensar tanto no animal quanto no meio em que vivemos. Uma nutrição balanceada, acesso constante à água e instalações adequadas são essenciais para o bem-estar dos animais. Atenção à saúde, com vacinações e monitoramento regular, previne doenças e assegura a qualidade do rebanho. Além disso, o manejo ético e o espaço adequado para o pastoreio promovem o comportamento natural dos animais. A gestão eficaz do ambiente, com sombra e abrigo contra intempéries, é crucial.
Jornale Giovana Felice apresenta Arquitetura em Foco com a arquiteta Ângela Pisani. Oferecimento Frazon Iluminação. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Arquitetura em Foco. O assunto de hoje é banheiros. Vou mostrar para vocês o que é importante no projeto de um banheiro. Primeira situação, como eu vou fazer o meu box para não prejudicar o resto do ambiente. O que eu quero dizer com isso? O vapor que fica no chuveiro, ele passa por esse ambiente com o box, se ele não for até o teto. Então, pessoal, uma dica para vocês: façam o box até o teto, tenham uma janela no box e depois do banho, então, você abre e o vapor sai. Permanecendo o espelho sem embaçar, as toalhas não ficando com aspecto de umidade. Esse banheiro foi escolhido cores suaves, essa bancada granito preto para contrapor ao verde jade, como chamamos. Pessoal, uma outra dica importante para vocês é esse aparelhinho aqui, aquecedor da toalha. Você coloca a toalha aqui para secar ou deixar ela quentinha, você sai do banho e se abraçar nessa toalha quentinha, isso dá uma comodidade que vocês não imaginam. Calefação. Você quer tomar um banho. O que é o ambiente do banheiro? Normalmente ele é frio. Então antes de você tomar o seu banho, você liga a calefação e ele fica aquecido. Não esquecer uma iluminação adequada, que nesse caso a gente optou por uma iluminação difusa. Espero vocês na nossa próxima edição. Nos acompanhe. Jornale Giovana Felice apresenta Arquitetura em Foco com a arquiteta Ângela Pisani. Oferecimento Frazon Iluminação. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria e psicóloga Janaína Paroli. Voltamos com o Jornale. No bloco Saúde e Bem-Estar, vamos abordar sobre distúrbios vocais e os benefícios do entendimento da comunicação e do uso saudável da voz. E quem nos subsidia com essas informações é a diretora do Centro de Comunicação e Voz, com 30 anos de experiência no segmento, a fonoaudióloga Carla Viegas. Formada em fonoaudiologia pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, especialista em voz pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, mestre em distúrbios da comunicação humana pela UFSM. Possui cursos de aperfeiçoamento em comunicação realizados na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, na Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá, e Universidade de Lisboa, em Portugal. É professora da Escola Superior do Ministério Público em Comunicação e Oratória Jurídica, participando como banca do concurso para promotor de justiça na prova de oratória na tribuna. Atuou em Brasília com comunicação e oratória política a convite da senadora Soraya Tronic. Com sua experiência em técnica vocal, artistas locais foram projetados ao The Voice Brasil. Léo Paim, vencedor do reality show, além de participantes como Dida Larruscaim e Manu Ferraz. Obrigada por prestigiar o Jornale e para elucidar questões que merecem a sua atenção. Afinal, estamos falando sobretudo da nossa voz.
E você é uma referência em voz e em comunicação. Então eu estou muito feliz e honrada com sua presença aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vinda, Carla Viegas. Então é uma alegria aqui estar falando, Giovana, contigo, que também é uma profissional da comunicação, e sobre um tema tão relevante, porque não existe profissão que não necessite do uso assertivo da palavra. Exato, a comunicação é essencial. Carla Viegas, há 30 anos você atua na sua clínica de comunicação e voz, com a reabilitação da voz, da fala e comunicação. Quais são os problemas mais frequentes que você trata e de que forma eles são desencadeados? Então, falando de forma mais específica sobre cada um, começando pela voz, a voz é produzida por uma válvula, um órgão chamado laringe. E essa laringe, quando vibram as pregas vocais, produz o som da nossa voz. Quando nós temos algum comprometimento desse órgão, nós podemos ficar com 3 funções comprometidas. As pessoas às vezes pensam que é apenas a voz, mas não. Nós podemos ter, num comprometimento de laringe, podemos ter o comprometimento da voz, da nossa deglutição e da nossa respiração. Então, como é que isso acontece? Quais são os sintomas, né, que vão declarar que eu preciso procurar uma fonoaudióloga especialista em voz? Uma alteração vocal, ela vai comprometer a comunicação a ponto da pessoa ficar com uma voz totalmente distorcida. Através de exercícios específicos, e a boa notícia é que essa reabilitação, ela não é demorada. As pessoas às vezes pensam, nossa, mas isso vai demorar muito tempo. Não assim. Quando nós usamos a técnica correta, estimulando a musculatura que precisa ser acessada para recuperar a nossa voz, independente do problema, nós vamos ver um resultado muito claro e rápido na recuperação da voz. Claro e preciso. Né? Exato. Você fala sobre a laringe, né, que atua como uma espécie de válvula, então abrindo-se e fechando-se para produzir o som da voz. E a questão da respiração, né? Conforme necessário para regular a respiração. E ela desempenha realmente um papel importante para o som, para a voz, e nós não atentamos para isso, né, normalmente. Uma coisa importante, Giovana, é que a nossa voz envelhece, né? Isso chama-se presbifonia, porque a voz ela é produzida por músculos. Né? E esse músculo, assim como nós vamos perdendo tonicidade muscular no nosso corpo, nós vamos também perdendo a tonicidade nos músculos vocais, e através de exercícios específicos nós resgatamos a juventude da voz, bem como nesse processo do enfraquecimento dessa musculatura, nós podemos comprometer a nossa deglutição. Isso chama-se disfagia, né? As pessoas começam a se afogar, né? Esse sintoma, ele pode ser tanto pelo enfraquecimento desta válvula laríngea, que atua na função de proteção, bem como pelo próprio envelhecimento desse órgão, né? E que é um sintoma perigoso, né? É um sintoma perigoso, que compromete a vida, e isso chama-se presbifagia, e que também através de exercícios nós conseguimos resgatar a segurança, né? Porque é muito sério se engasgar. E compreendendo melhor a função da laringe, podemos garantir então, por exemplo, que mantendo uma boa hidratação, evitando o tabaco, diminuindo o consumo de álcool, por exemplo, estaremos cuidando da nossa laringe? Com certeza temos algumas atitudes que nos levam a um cuidado mais específico da nossa voz. A hidratação é uma delas, não usar a voz de uma forma abusiva, não gritar, e aqui falando principalmente dos profissionais da voz que são lançados no mercado de trabalho sem o entendimento de como se produz a voz, e isso pode levar ao caminho da lesão. Carla, e por que se perde a voz completamente? Por exemplo, eu estou apresentando o programa e a voz some totalmente. Qual o motivo? Aí dá um pânico, né, Giovana? Pois é, a voz é o nosso instrumento de trabalho. Eu não conheço nenhuma profissão que não precise da voz, né? Não precise da comunicação.
E através do uso inadequado da voz, no momento que esse profissional ele força a laringe para falar, e às vezes existe uma grande demanda vocal durante o dia, por exemplo, professores que dão aula, às vezes 3 turnos, ou apresentadores que usam a voz numa grande demanda, não sabem que voz é produzida por um músculo. Né? O músculo tireoaritenoide, olha que bonitinho esse nome. E realmente já aconteceu comigo apresentando o programa e eu perdi a voz. Então, esse fato acontece devido à alta exigência do uso vocal e é preciso, então, um tratamento. É preciso, então, falarmos mais tempo, mas, porém, com qualidade e saúde vocal. Condicionamento da musculatura envolvida. Porém, voz não é só laringe. A voz envolve 4 sistemas específicos, que são a respiração, sistema respiratório, sistema fonatório, quando o ar passa aqui pela laringe, ele coloca em vibração as pregas vocais. Este som ele é amplificado nas cavidades de ressonância, articulado e lançado ao ar. Muitas vezes a pessoa ela tem um problema de articulação, fala com a língua mal posicionada, não abre muito a boca para falar, não usa os músculos envolvidos na expressividade, projeção da voz e precisão articulatória, produção da palavra, e tudo isso compromete a comunicação. Realmente ficou bastante esclarecido. Carla, já que estamos falando de voz, vamos falar de um ruído incômodo, especialmente para quem ouve, né? Que é o ronco. Existe algum exercício para tratar o ronco, cujo termo técnico é a síndrome da apneia obstrutiva do sono? Exato. Então as pessoas às vezes não levam tão a sério este ruído que incomoda quem está dormindo ao lado. Mas muito mais que incomodar, este ruído compromete a saúde, porque ele impede que o ar chegue até como deve chegar até, principalmente até o nosso cérebro, né? Quando nós dormimos, nós devemos oxigenar o nosso corpo, oxigenar o nosso cérebro, e o que não acontece com a obstrução no momento em que a língua, o palato lá atrás, são estruturas específicas que são envolvidas nesse processo, onde requer a passagem, a fluência do ar, e que não vai acontecer no momento em que essas estruturas perderam a força, a tonicidade e impedem que esse ar passe de forma correta e oxigene nosso corpo. Então as pessoas brincam muito com o ronco, quem dorme diz, mas eu não escuto meu ronco, mas compromete a sua saúde, promovendo complicações, inclusive cardíacas, e acelerando a degeneração do nosso sistema nervoso central. E o ronco ele traz realmente consequências preocupantes. E é tratável, né? Um dos tratamentos é através da fonoterapia, com exercícios específicos da musculatura envolvida nessa passagem do ar. Sim, são medidas efetivas e não invasivas. Tranquilo, não são invasivas. Tranquilo. Assim como a gente recupera a voz, nós recuperamos também a musculatura envolvida na respiração, né? E onde o ronco não vai mais acontecer. Ótimo. Por fim, vamos informar sobre os seus cursos de comunicação e oratória objetivados para diversos segmentos, diversos contextos sociais. Qual é a dinâmica desses cursos? Como eles acontecem? Quem nunca passou pela situação de falar algo e se arrepender e dizer, nossa, que mico, como é que eu fui falar isso? Nunca mais vou falar isso. E uma semana depois, fala a mesma coisa. Então os cursos de comunicação e de oratória estão aí para tirar o mico da boca das pessoas. Nós devemos investir na comunicação, as pessoas estudam sobre aquilo que elas atuam, mas não basta estudar sobre o seu conhecimento. Nós devemos bem representar o conhecimento que temos quando nós falamos, não é isso? Então, através da comunicação assertiva e persuasiva, nós vamos conseguir vender bem o nosso negócio. Cada um vende o seu negócio, seja a saúde, seja a parte jurídica, seja a comunicação, como nós duas, né? Então, cada um tem o seu negócio. Usando a palavra de forma assertiva, nós vamos conseguir
vender, né, o nosso conhecimento, bem representar o conhecimento. Esses cursos acontecem de forma in company dentro das empresas, bem como de forma aberta com o apoio do CDL. Então, uma vez por mês, nós promovemos cursos de oratória e eu presto também mentoria de forma particular lá na clínica. É importante a CDL, né, uma entidade tão representativa, estar apoiando estes cursos. Né? Temos essa parceria há muitos anos. Excelente. Bem, vamos encerrar o bloco Saúde e Bem-Estar com uma frase proferida por você nos bastidores. Não existe ação sem a palavra. Não basta ter conhecimento, é necessário bem representar o conhecimento que se tem, que foi o que você acabou de dizer. Então, muito obrigada por ajudar as pessoas bem representarem a palavra dentro das suas propostas, né, dentro dos seus objetivos. Eu agradeço realmente a contribuição que você traz aqui para os nossos telespectadores e informando especialmente sobre a importância da utilização da voz corretamente e os reflexos da boa comunicação. Foi um prazer imenso recebê-la aqui. Obrigada a ti, Giovana. E no bloco Cultura, a participação do cineasta Mário Finardi. Não saia daí, na sequência tem mais Jornal. Falando da usina de etanol, a importância que tem não só do etanol, que a usina está projetada a 420, 430 mil litros por dia, né? Que são 6 milhões de sacos. 6 milhões de sacas de milho indo para o porto a R$60, hoje está 54, 55, a R$60 dá 360 milhões. A usina vai gerar 1 bilhão. Então levar para fora, in natura, o milho, hoje agrega 3 vezes mais, além do retorno social desse DDG, que é o farelo de milho, que é o nome americanizado do farelo de milho, a gente pode chamar farelo de milho, que vai ser usado nos confinamentos de gado. E a biomassa, são 500 a 600 hectares de biomassa, dá para botar a casca de arroz que tem sobrando junto com a biomassa. Tem áreas na fronteira que não são próprias para a agricultura, que pode ser plantado eucalipto para produzir biomassa. Então o produtor de biomassa já preserva as áreas degradadas da fronteira. 500 hectares, cada 6 anos dá um corte, precisa 3.000 hectares para fechar o que a fábrica vai consumir de biomassa, que é a lenha picada. Então, eucalipto corta, brota. Eucalipto, o DDG e um óleo de milho que sai 15 toneladas por dia. Então tem vários subprodutos que vai agregar esse 1 bi, transformar 360. Então nunca é vantagem levar o produto in natura, é vantagem agregar valor no mercado, que vai beneficiar todo, porque esse dinheiro vai circular na economia do Rio Grande do Brasil. Perseguição. A perseguição é um delito inserido recentemente no nosso Código Penal, em 2021, mas é um tipo de crime que já é tipificado em muitos outros países, o chamado stalking. Então, o que é a perseguição? Está no 147A do Código Penal. É perseguir, né, reiteradamente alguém, ameaçando a integridade física ou psíquica, abalando até um direito de locomoção da pessoa ou atingindo a privacidade e também a sua liberdade. O que é importante saber desse delito? Que pode ser vítima tanto homem quanto mulher. A pena vai até 2 anos de reclusão, mas o que é importante também destacar? Que essa pena pode ser aumentada até da metade se for criança, adolescente, idoso ou mulher. Ou mulher em que situações? Vítimas de violência doméstica
ou por razões de gênero. Então, nessas situações, então, também cabe o 147, o delito de perseguição, só que a pena é agravada. O que se destaca aí também? Que isso é um crime que causa um abalo grande psíquico. Por isso é importante, né, que se a pessoa se sentir nessa situação, que ela procure uma delegacia de polícia, que ela registre, o Estado seja acionado e realmente seja feita alguma coisa para que a pessoa que está cometendo essa conduta de perseguidor não se sinta com poder de continuar, mas sim vai ter a mão do Estado agindo. Olá pessoal, tudo bom? Me chamo João Luiz Pena, sou diretor do Chopp Santa Madre de Santa Maria. Venho aqui contar um pouquinho da história da Santa Madre que começou em 2015 em Santa Maria e toda a região central. A gente trabalha com eventos corporativos, festas particulares, formatura, festa em casa, né? O nosso principal cliente hoje é as festas em casa. Juntar a família, juntar os amigos. Trabalhamos com Chopp Pilsen, IPA, Red Lager, nosso queridinho Triplo Malte, Chopp de uva, nosso Mouse Beer. Temos uma parceria muito grande com a Giovana e é um prazer imenso para nós estarmos aqui no programa Giornale. Eu sou a psicóloga Janaína Paroli. A saúde mental das crianças é extremamente importante. A depressão infantil é um assunto muito sério e precisamos saber o que fazer para proteger as crianças da depressão. Como existe na depressão um fator orgânico considerável, o cérebro, como qualquer outro órgão, pode adoecer. Nem sempre é possível impedir que uma criança desenvolva depressão, mas alguns cuidados podem nos auxiliar, tais como um ambiente familiar acolhedor, pais ou cuidadores atentos que dediquem tempo para brincar com as crianças, para ouvi-las, acompanhar de perto o seu desenvolvimento escolar, evitar que priorizem jogos eletrônicos e idas ao shopping, em detrimento do convívio com amigos e com a natureza. Há que se ter cuidado para não cobrar em excesso, não sobrecarregar com atividades programadas. Crianças necessitam de tempo para sonhar e brincar, e assim elaborar ansiedades próprias ao desafio de crescer. Enfim, o amor ainda é a melhor prevenção. Ao primeiro sinal de que a criança possa estar deprimida, buscar a ajuda de um profissional capacitado da área da saúde mental é fundamental para vencer esta batalha. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Bloco Cultura. Um convite. Museartes, Centro de Educação Musical. Norberto da Cas Lounge, novo espaço para eventos. Léo Guedes Makeup Artist. Essencial Acessórios. E Tecnosom, instalação de som e alarmes. No bloco Cultura de hoje, vamos enfatizar sobre o recém-lançado filme A Transmissão 32. E quem nos traz essa experiência é o nosso convidado, o cineasta Mário Finardi, sócio e diretor de cena da produtora Linha Audiovisual. Formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, atua no mercado publicitário desde 1998. Adquiriu conhecimentos em produtoras de Caxias do Sul e Pelotas. Dirigiu 9 curtas-metragens e 2 webséries.
e é diretor do longa-metragem Sede, que está em pós-produção. Um imenso prazer recebê-lo aqui no Jornal e falar sobre sua qualificação, sobre o seu talento, enfim, sobre a sua atuação. Obrigada pela consideração ao programa. Seja muito bem-vindo, Mário Finardi. Obrigado, Giovana. Eu que agradeço o convite e é sempre um prazer poder falar de uma coisa que eu gosto muito, que é cinema, né? É uma paixão, né? É uma paixão. Você é apaixonado por cinema? São duas coisas assim que eu aprendi desde novo, que é o cinema, que é uma coisa que o meu pai e minha mãe sempre gostavam muito de ver, e a literatura e a música, né? 3, melhor dizendo. E o cinema foi uma coisa que foi ao natural para mim, sabe? Eu fui experimentando e justamente por isso, como tu citou, né? Eu sou publicitário de formação, mas não necessariamente eu queria trabalhar dentro de uma agência. Eu queria estar fora, eu queria estar na produção. E nada mais próximo do que o cinema, do que ir para a publicidade, para fazer comerciais. Sim, e um caminho levou ao outro. E aí nós estamos nos referindo a várias formas de arte, né? Nós vamos falar sobre o seu último lançamento, o curta-metragem chamado Transmissão 32. Qual é o tema desse filme produzido aqui em Santa Maria? A Transmissão 32, ele é um projeto que começou em 2022. Né? É um perfil no Instagram e um canal no YouTube chamado A Transmissão 1971, onde eu tive a ideia de fazer pequenos curtas de terror. Curtas que tivessem uma temática provavelmente, na minha concepção, assim, sem diálogos, né? Sem personagens interagindo, mas com pequenas histórias de jumpscare, que é pequenas histórias que criam um susto no espectador. Né? Que isso é uma coisa que sempre me estimulou muito, que é criar essa sensação de susto. Que lhe chama a atenção. Exato. E o curta-metragem, ele é um audiovisual que pode ser documental ou de ficção. Neste caso, nós temos uma ficção. E a duração do curta é em média de 5 a 20 minutos? É isso? Exatamente. O curta tem como praxe do tipo, para catalogar ele, né? Ele fica entre 1 minuto e 20 minutos. Isso é um curta-metragem. Curta-metragem. E no caso, são ficções, que é o que eu mais gosto de fazer, e ficções de terror. Já fiz comédias também, mas eu tenho essa paixão pelo terror. É uma coisa que eu fui vendo que o meu caminho como diretor é buscar esse lado sombrio, digamos assim. E segundo os entendidos, os filmes de terror também oferecem uma forma de catarse emocional. Eles nos permitem enfrentar os medos mais profundos e liberar as emoções, né, de uma forma controlada, é claro. Exatamente, porque o filme de terror, tu pode ter aquela sensação, que nem tu falou, tu pode ter esse momento de catarse, de sentir o medo, mas algo que não é real, né? Claro. Porque é uma coisa dos nossos primórdios, assim, a gente sempre teve medo do desconhecido, né? É uma sensação que nos dá, assim como tu pular de paraquedas, de buscar aquela adrenalina da aventura, que tem gente que se vicia em aventuras, o terror te dá essa adrenalina na segurança de uma sala de cinema, na segurança da tua casa, de tu ser provocado a ter essa sensação de suspense, né, do que vai acontecer, com aquela trilha sonora que começa a te ambientar para um momento de susto, e tu levar esse susto e ficar confortável, saber que tu não tem o perigo depois, que é uma coisa que a gente desde criança, a gente sempre brincou de assustar os outros. Todos tivemos nossos temores, né? Exatamente, né? Alguns até hoje. Exato. Então é por isso o desejo que você tem, né, de passar essa sensação de insegurança, né? É justamente pela segurança de estar em um local adequado, né? E que não vai, de fato, acontecer nada. Vai ficar só na sensação. Exatamente. É isso? Exato, porque assim, ó, eu gosto de transmitir isso aí, de instigar as pessoas, né? E do tipo, o cinema brasileiro, o cinema no geral, sempre teve uma motivação de transformação, ou de educacional, ou de social. No meu caso, eu busco justamente a questão assim, ó, que é a base também do cinema, que é o entretenimento. Entretenimento. A gente sai de casa para ir numa sala de cinema, ou a gente senta na nossa sala para procurar um filme no streaming, pra gente às vezes, naquelas 2 horas, esquecer.
os nossos problemas, o nosso cansaço, né? Desopilar, sair um pouco da realidade. Exatamente, tu entra naquele mundo ali assim, que não é teu, e aquilo te acalenta, inclusive com o terror. Porque o terror faz tu ficar tão envolvido nesse momento de medo, que a pessoa que está assistindo naquele momento ali, ela fica absorta. Ela apaga tudo e se envolve naquilo ali. Com certeza. Com aquela sensação de medo. E o filme que eu gosto de fazer, no caso desses da transmissão, é um filme sempre que eu tento buscar o ponto de vista de quem está assistindo. A câmera, muitas vezes, é como se fosse o próprio espectador que está trafegando, né, tá andando por aquele ambiente escuro, como se a câmera fosse os próprios olhos da pessoa. Então, o importante é que você está num ambiente seguro assistindo o filme, né? E sabendo que é ficção. Então, exato. Essa é a melhor parte. Exatamente. E o filme de terror tem isso no sentido assim, ó, o filme de terror, ele pode te assustar se ele for muito bem feito. E eu, como gosto muito de filmes de terror, eu assisto vários, mesmo quando o filme de terror é ruim, aí vem um outro processo, porque a gente acha engraçado, porque é um filme que do tipo, é mal feito, ele não consegue assustar, a gente acha criatividade, a gente acha caricato, aquele personagem que morre, revive, do tipo, ai, de novo meio sem graça. Exatamente, tu acaba rindo daquilo ali. Então tem para as duas versões. Rindo da falta de produção. Exato, também, exato. Né? Que é uma direcionamento. Exatamente. Que é uma coisa que a gente fala que é o cinema trash, né? Que trash tem essa coisa do ser o lixo, o tosco. Às vezes é tão mal feito que acaba sendo bom pelos motivos errados. As pessoas vão assistir por acharem engraçado. E gera muita crítica, né? Exatamente. E qual o perfil do seu público e como acessar? O público, ele é muito heterogêneo, né? Claro que eu tenho um foco principal para as pessoas que são amantes, digamos assim, do suspense e do terror. Mas é um público que eu posso dizer, pelo perfil de quem está assistindo agora, ele é um perfil mais maduro, são pessoas acima dos 30 anos, normalmente, que já têm uma experiência de gostar de outros tipos de filme, que acabam se afeiçoando, porque ele é muito característico, né? Então, basicamente, são pessoas que já curtiram filmes de terror e que gostam de outros gêneros também? Exatamente. Romance, aventura. Sim, exatamente. Drama, com certeza. Eu também gosto de todos esses gêneros. A minha questão é, para produzir, eu acabo preferindo esse filme de terror. Claro. E na questão dos canais que tu falou, atualmente eu vou publicando os filmes em duas mídias, em duas versões. No Instagram, que é o @atransmissão1971, e no canal do YouTube, que é o atransmissão1971, né? Então, já são 5 episódios que estão lá. E no Instagram eu vou colocando também outras pequenas mensagens, digamos assim, porque a ideia do filme A Transmissão é que ele seja, quem assistir tenha que assistir os outros, porque eles são curtinhos e eu estou contando uma história do que é essa transmissão. Ele tem sinais, eles têm símbolos que se repetem de um curta para o outro. Interessante. Então, acessando esses canais, as pessoas também acessam e conhecem outros trabalhos, isso mesmo. Que acaba vindo em série, né? Isso. Se transforma em série, é isso? Isso mesmo. É uma proposta da produtora, da linha, né, que tu falou, onde eu trabalho, criar isso. Sim, né? A linha... fazer essa interligação entre as produções. Exatamente, que é uma proposta que a linha tem, que é do tipo assim, ó, divulgar. Santa Maria é uma cidade cultural. Santa Maria tem muito potencial. Às vezes a gente não tem a comunicação, o acesso. Um espaço como o teu programa é muito bom porque transforma isso. Tem gente que não tinha contato com o meu trabalho até agora, que vai ver, filme de terror sendo feito aqui em Santa Maria, eu não sabia. E aí começa a procurar isso aí. Claro, eu fico feliz em poder propagar esse trabalho, que se torne cada vez mais conhecido.
E nós estamos aqui numa cidade que é codinome cultura, então Exato. cinema é cultura, então temos que propagar cada vez mais. Sim. E esse espaço do Bloco Cultura é justamente para isso. E a cultura, ela não precisa ser isolada, não precisa ser algo elitista. Sim, ou não precisa engessado. Não. Ela é diversa. Ela é diversa, ela pode ser comercial, a cultura pode vender, né? Assim como o turismo, a cultura, ela atrai, cria lucro, cria renda, cria profissionais. Com certeza. É esse o objetivo da produtora. Sim, gera empregos, Exato. Entretenimento, enfim. Isso mesmo. E evolução, né? Sobretudo evolução. E vamos falar do futuro. Além desse curta-metragem, vem outros filmes. O que mais você projeta para 2024? Afinal de contas, temos 9 meses pela frente. Passa rápido o tempo, mas ainda tem bastante coisa para fazer. Claro, eu quero continuar fazendo, pretendo fazer ainda no primeiro semestre agora mais um episódio do A Transmissão, né, que já tem um roteiro pronto. E a produtora tem a ideia de fazer pequenas comédias também, né, ambientar pequenas histórias engraçadas em espaços de Santa Maria. Né? A gente quer criar histórias, e aí vou usar o termo comercial, mas de uma forma que as pessoas não associem como algo negativo, é porque a gente sempre pensou dentro da produtora, nós pensamos que assim, algo comercial pode ser atrativo para quem assiste e ao mesmo tempo é uma ferramenta de venda. Sim. Eu criar uma história para uma loja, para uma empresa, onde de repente uma mãe e uma filha vão comprar o vestido dela para o baile de debutante, ou o vestido de noiva para o casamento. Eu crio toda uma história de comédia ou um drama para contar sobre aquela história em algum ambiente de Santa Maria, em alguma loja de Santa Maria, em alguma empresa, em alguma rua, em pontos. Uma coisa, a gente sempre do tipo conhece Nova York muitas vezes sem ter ido a Nova York, porque a gente vê tanto filme que a gente conhece todos os pontos turísticos em Paris, em Nova York, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e não conhece coisas aqui da nossa cidade. Então por que não mostrar pontos que são bonitos, e que Santa Maria tem vários pontos bonitos, na Rio Branco, na Vila Belga, na Bozano, na Fernando Ferrari, várias ruas e bairros de Santa Maria que existe uma beleza ali para ser mostrada. Sim. Você quer remeter a fazer com que as pessoas se identifiquem que você está em Santa Maria, né, de uma forma criativa, e indiretamente você está vendendo aquele produto, né, aquele serviço. Exatamente. É uma forma criativa de propagar. Isso, e que a pessoa tenha orgulho. Porque às vezes a pessoa tem mania de sempre dizer, Santa Maria não tem isso ou não tem aquilo. Não, Santa Maria tem isso e pode ter muito mais, sabe? E a pessoa identificar isso em uma série que ela está vendo, numa novela, numa microsérie que é feita aqui em Santa Maria, que ela vai poder identificar que, nossa, eu vou nesse restaurante aí, eu já conheci esse café, né? Eu comprei meu carro nessa concessionária. Nisso aí, ambientando com esses personagens. Perfeito, uma excelente ideia, né? Então, obrigado. Além da divulgação do curta-metragem, né, da Transmissão 32, então temos uma comédia aí, né, já para o segundo semestre, podemos supor, e esses vídeos aí para, então, trazer mais prosperidade comercial para a nossa cidade, né, com essas animações criativas. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, né, desejo mais sucesso aí em todas as projeções, e também muito sucesso para a equipe de criação da linha audiovisual e demais diretores. Bem, vamos encerrar o programa de hoje, né? Já deixando o espaço à disposição para uma outra oportunidade, né? O jornal continua totalmente à sua disposição. Vamos apresentar um clipe, né? Que estampa aí um trecho do filme de terror, Transmissão 32. Para quem gosta desse gênero, é imperdível. Exatamente. Você não acha? Com certeza. Perfeito. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigado, Joana. Estamos encerrando essa edição do Giornale. A você que nos acompanha semanalmente, obrigada pela sua audiência. Um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição.
Você assistiu Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Mais de um século a serviço da saúde. Unimed Santa Maria. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Zana. 2 lojas em Santa Maria, Calçadão e Royal Plaza Shopping. Pampeiro Volkswagen. Há 63 anos fazendo de cada cliente um amigo. Rede Super, a rede da sacola amarela. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. E Unicred, a cooperativa de investimentos com soluções financeiras para você e para o seu negócio.